Blog é o canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos trabalhar a aula de resistência dos materiais. Nesses conceitos iniciais vamos trabalhar o que? Determinar as reações nos apoios, no apoio A e no apoio B. Temos aqui três forças distribuídas sobre uma barra e essa barra está fixada sobre dois pontos, sobre dois apoios, que seria o apoio A, o apoio B. O apoio A, um apoio fixo, um articulado fixo, e o B, um apoio articulado móvel. Então o apoio A ele admite reações, aqui na horizontal e na vertical, enquanto que o ponto B só tem reações na vertical, porque na horizontal, como ele é um apoio móvel, articulado móvel, se ele sofrer alguma força aqui na horizontal, ele não vai oferecer resistência. Temos que saber o que? As reações dos momentos em A é igual a zero, a somatória então dos momentos em B também é igual a zero, e somatória das forças verticais que estão ocorrendo sobre a barra também é igual a zero. E essa somatória das forças verticais consiste em que? RA mais RB. Mas essas forças não estão direcionadas, o que está à esquerda pertence a A e o que está à direita pertence a B. Não. Na verdade, a somatória dessas três forças sobre uma determinada viga, o quanto que a somatória delas, que dá 2.300, 1.000 mais 500 mais 800, 1.000 mais 500 mais 800, agindo sobre a viga, o quanto dessa somatória de 2.300, que parte dela age em B e que parte dela age em A. É por isso que temos que fazer a somatória das forças em A igual a zero e a somatória das forças em B também iguais a zero. Então a gente vai trabalhar esse exercício agora, analisando o seguinte: sabendo-se que forças que agem no sentido anti-horário são negativas e no sentido horário são positivas, admitindo isso, vamos trabalhar o nosso exercício. Então vamos lá. 1.000 em relação ao ponto A. Vou aqui determinar aqui o ponto A. Então tudo vai girar em função aqui deste ponto A. Então eu tenho o seguinte: a somatória das forças em A são igual a zero. Então eu sei que 1.000 tem uma distância em relação ao ponto A e essa distância vale para mim 1 metro de distância. Então eu tenho lá 1.000 tendência de giro anti-horário em função aqui ao ponto A, ele está a 1 metro de distância. Então eu tenho menos 1.000 vezes 1 metro. Daí eu tenho aqui uma nova situação. Eu tenho 500 newton em função de ponto A. 500 tendência de giro horário é 500, então vezes 0,9. Então mais 500 vezes 0,9. Próximo ponto é uma nova força. Então 800 tendência de giro horária em função do ponto A. Em função de ponto A, 800 tem uma distância. Essa distância é 1 mais 9. Então 1,9. 800 é positivo. Vezes 1,9 metros de distância. E aqui eu tenho o RB. O RB tem uma tendência de giro anti-horária em função ao ponto A. RB é uma reação em B. A reação, ela reage em função das forças que estão ocorrendo sobre ela, então ela tem uma tendência de giro em função do ponto A, anti-horária. Então RB é menos RB. RB é negativo. Vezes o quê? Vezes uma distância. RB está em função de A a uma distância de 1,9 mais meio, 2,4. Tudo isso igual a zero. Aí eu tenho o seguinte: tem uma situação onde eu tenho que resolver essa equação igualada a zero. Então eu tenho 1.000 vezes 1, tenho menos 1.000. Mais 500 vezes 0,9, então eu tenho mais 450. Eu tenho aqui um valor positivo de novo. 800 vezes 1,9. 1.520. Então eu tenho aqui 1.520 menos então aqui RB vezes 2,4. Tudo isso eu tenho que igualar a zero. Aqui agora eu tenho que resolver o que é positivo e negativo para me simplificar a minha equação.
Então vou ter lá menos 1000 mais 450 e ali mais 1520. Isso me dá um valor positivo de 970 menos RB, que é multiplicado por 2,4, e isso eu tenho que igualar ao zero. Daí eu fico numa situação que é a seguinte: a minha incógnita ela é negativa. Eu não posso ter uma incógnita negativa. Então, ó, aqui na frente eu vou fazer o seguinte, ó. RB eu vou passar do outro lado da igualdade. Então, ó, fica 970 igual a RB, agora RB vezes 2,4. RB agora passou a ser o que? Positivo, ok? Então, com RB positivo, eu tenho uma condição que eu posso resolver a minha equação. Então, eu tenho lá 970 é igual a RB vezes 2,4. RB era negativo, passou do outro lado da igualdade aqui na frente. Então, eu fico assim, ó. Eu tenho o que? Agora eu posso deixar RB igual ao RB ao quê? A 970, que divide, certo? Ele é dividido, perdão, por 2,4. Então agora eu tenho que RB vale 970 dividido por 2,4, que vai dar aí 404,16 newton. Então 404,16 newtons, ok? Agora tem o somatório dos momentos em B. Então, em função de A, eu encontrei RB, tá vendo? Sempre em função de um, você encontra outro. Ó. Em função de A, encontrei o RB. Agora tem que estudar aqui o ponto B para encontrar o ponto A. Então, eu vou colocar um pontinho em B ali. Certo? Então, agora B é um ponto para mim, ok? Então, vamos continuar a nossa análise. Estou aqui, ó. Somatória dos momentos. Somatória aqui dos momentos em B, né, para que eu consiga determinar o ponto A. Vamos estudar aqui a nossa equação da reação no ponto B. Então vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte: eu tenho que B está neste ponto aqui à minha direita. A primeira força mais distante, vamos pensar assim, seria o 1000, né? Tem 800, 500, tem o 1000 e tem uma reação aqui também. Vou começar pelo 1000. 1000 em função de B, certo? Tem uma distância de 1, 2, 2,5 mais 9, 3,4. Então, 1000 tendência de giro, ó, negativa, vai ser menos 1000. Menos 1000 vezes 3,4 metros. Então, a próxima força depois do 1000 é o RA. Reação em A, ela está com tendência de giro horária, vezes então uma distância, uma reação, né, que seria o RA, então ali o meu RA vezes 2,4 de distância. Então, o meu RA tem 2,4 de distância. Ele é tendência de giro horária, ok? Tem a próxima força, ó, 500 vezes 1,5, tá? Então, uma força tendência de giro anti-horária. Então, tem menos 500 vezes 1,5 de distância. Depois tem mais uma força, 800 vezes meio, tendência de giro anti-horária. Tudo isso igual a zero. Agora tem o seguinte: tenho que sair dessa equação também. Então tem lá menos 3.400, multiplico 1000 por 3,4. Tenho ali mais RA vezes 2,4 menos 500 vezes 1,5, você vai ter 750, menos o 400, seria 800 vezes meio, tudo isso igualado a zero. Então eu vou ter o seguinte aqui: você subtrai lá menos 3.400
menos 750 menos o 400. Você vai ter um valor de 4.550. Então, vamos simplificar. RA é igual. O 4.000 menos 4.550 que estava à minha esquerda, passei do outro lado da igualdade. Então, ele vai ficar positivo. 4.550 vai ficar positivo, dividido por 2,4. Então, 4.550 dividido por 2,4, isso igual ao valor de 1.895,83. Valor em Newton. Agora eu tenho o seguinte aqui. Tenho que fazer esta resolução aqui. Somatória das forças verticais, que a gente já conhecia, é RA mais RB. Então eu tenho RA que vale 404,16. Somado de RB, que vale 1.895,83. E isso, né, vai dar um valor 404,83 mais o 1.895,83, eu vou ter o valor de 2.300 newton. Então chego à mesma conclusão. A ideia desses exercícios é o seguinte: você determina para as vigas as reações nos apoios. E essa reação você tem que saber que uma é no ponto A e outra é no ponto B. Essa reação que ocorre no ponto A, você tem que isolar o ponto A e fazer com que as forças girem em torno dele com tendência de giro, vamos pensar assim. Então, momento é força vezes uma determinada distância. Então, momento é força vezes uma determinada distância. Então, 1000 vezes 1, 500 vezes 9, em função de ponto A de novo, 800 vezes 1,9, porque é a distância total. E você faz o seguinte: a somatória das forças verticais conhecidas, 1000, 500 e 800, dá 2.300. Aqui embaixo, esse valor tem que se repetir. Tem que ocorrer o mesmo valor na somatória que você dividiu o quê? Momentos em A, momentos em B. Momento em A deu 404,16 e momento em B deu 1.895,83. No início do exercício eu falei para vocês o quanto desta força, 2.300, está em B. 1.895,83. O quanto de 2.300 está em A? 404,16. Bom, pessoal, estarei fazendo mais videoaulas. Fiquem ligados no canal do Professor Bruno Leite, no blog do Professor Bruno Leite, que é professorbruneleite.blogspot.com, lá na página de resistência materiais. Eu estarei postando mais exercícios e com graus de dificuldades diferentes, ok? Desde os exercícios mais fáceis até um pouco mais difícil. Um forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus.